E eu quero ministrar uma palavra de Deus à vida de vocês. Amanhã eu vou estar lá com os irmãos, eles estão realizando o culto neste momento lá. Quero pedir toda a atenção agora, por favor, de vocês, reverência à palavra de Deus. Semana que vem a nossa ceia, vamos estar celebrando a ceia do Senhor, juntos, ministrando juntos a ceia em comunhão. E dizer para vocês que Deus nos observa muito. Deus observa a maneira como nós estamos reverenciando Ele, como estamos cultuando a Ele. Deus presta atenção quando a gente está longe de olhares de pastores e de ministros. Nosso verdadeiro culto acontece nessas horas. Muitas pessoas temem muito o homem, temem muito agradar pessoas, mas esquecem de temer verdadeiramente a Deus, porque estamos aqui para temer a Ele. Quero nessa noite falar desse tema com vocês que vamos trabalhar, que vamos trabalhar na nossa temática semanal. Pessoas santas são frutíferas. Antes eu quero trabalhar essa ideia de santificação com vocês, de pessoas santas na prática. Eu não vou trabalhar esse tema na parte teórica, eu já tratei aqui do que é a santificação, do processo de santificação. Claro que vamos estar falando isso sempre na igreja, é um tema relevante para a vida da igreja. Mas eu quero a sua atenção nessa noite, eu quero orar com vocês, eu estou sentindo um ambiente que eu preciso orar e conectar você ao culto dessa noite. Nós vivemos em um país onde pessoas não estão adaptadas a reverenciar a Deus. E nós temos que trabalhar muito isso, porque Deus, para que Ele se manifeste em nosso meio, Ele precisa ser reverenciado e temido. Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós vamos ouvir a Tua palavra e ministrar a Tua palavra. Como está acontecendo lá naquela chácara com a sua igreja que se reúne lá, junto com a Jubrac, junto com a Adobrac, junto com alguns irmãos da igreja que estão auxiliando naquele trabalho de retiro, com as duas igrejas, que o Senhor possa abençoar os irmãos que estão lá. Mas aqui nessa noite nós estamos para realizar um culto de adoração ao Senhor. E o Senhor tem um objetivo aqui nessa noite. A Tua palavra que foi designada, ela não vai voltar vazia, mas ela vai cumprir. Então toda distração agora, toda perturbação na mente, tudo aquilo que vem tirar o foco dessas pessoas de ouvir e receber a Tua palavra, caia por terra, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo de número 10. Atos 10. E eu quero ler essa passagem a partir do versículo 1. Eu sempre dei estudo nesse texto, mas nunca ministrei em uma pregação. Mas hoje, quando eu orava pelo culto dessa noite, eu buscava de Deus uma revelação da palavra, buscava de Deus uma direção. Me veio essa passagem bíblica. E me veio algo para falar com vocês dentro desse tema. E eu quero trabalhar isso com você nessa noite. Na hora que eu estava orando a Deus, eu tive que lutar com um sentimento que vai ser expressado dentro desse texto para nossas vidas. E eu quero que você saia daqui hoje, que a palavra cumpra na tua vida aquilo que ela foi designada. Deus designou essa palavra para uma mudança, uma transformação na sua vida. Agora, para essa mudança acontecer, essa palavra precisa encontrar o seu coração disposto. Precisa encontrar o seu coração aberto. Vamos ler. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta de 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus, que aproximou-se dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado, religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-lhes a Jope.
No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Por favor, alguns minutos preciosos de sua atenção nessa noite para a palavra de Deus. Nós precisamos entender algo nesse texto para nossas vidas. Existe na Bíblia e existe na vida da igreja, na nossa vida espiritual, certas dispensações de Deus. Eu não estou falando de uma teologia de dispensação. Por favor, não deixe tua mente devagar nisso. Eu estou falando que Deus tem certos períodos para tratar com a gente. E nesses certos períodos para tratar com a nossa vida, Deus, Ele nos priva de algumas coisas. Eu estou falando no âmbito pessoal. Ele nos priva de algumas situações. Ele nos dá instruções diretas. E para Israel, no Velho Testamento, não era diferente. Deus, Ele criou leis para impedir que Israel se corrompesse. Agora escute isso, por favor. Me dê atenção a isso. É muito importante você escutar isso que eu vou falar. Queridos, por favor, tenham um equilíbrio no que eu vou dizer agora. É muito difícil, é muito complicado um cristão ter relacionamento com alguém não cristão. Veja, estou falando de convivência, do dia a dia. Eu estou dizendo para mim, eu estou dizendo para qualquer pessoa do louvor, qualquer pessoa da igreja. Preste atenção no que eu vou falar. É muito difícil, porque nós temos uma inclinação natural para as coisas deste mundo. Nós, por mais que estamos caminhando há muito tempo na presença de Deus, se nos envolvermos em um relacionamento diário com uma pessoa não cristã, a probabilidade dela nos arrastar para trás é grandíssima. É grandíssima. Quem ignora isso, queridos, quem pensa que isso não pode acontecer na vida de um servo de Deus, está enganado, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes e que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores. Então a influência que nós podemos receber de uma convivência, seja no trabalho, seja de amizade, com alguém que vivia no mundo. Quantas vezes eu encontrava com um amigo meu do passado, companheiro de funk, de dança. Se é uma coisa que eu amei, que eu gostei de fazer na minha vida, era dançar. E aquilo, o comentário dele sobre o passado, sobre as coisas do passado, sobre as coisas que nós fazíamos, me enfraquecia muito. Deus então, sabendo que Israel ainda não tinha o Espírito Santo, e que o povo tinha um coração de pedra, porque Ele promete no Velho Testamento dar ao coração, um povo, um coração de carne. Deus, Ele cria leis, Ele dá instruções para que o povo de Israel se preservasse dessas nações pagãs que viviam em torno de Israel. Então Deus deu muitas instruções ao povo para preservar o povo de não conviver com essas nações pagãs e se corromper. Mas nós vamos ver que por muitas vezes isso aconteceu no Velho Testamento. Por muitas vezes Israel se desviou e foram adorar os deuses das outras nações. Até os seus filhos a Moloque. Quem lembra aqui do pica-pau? Lembra daquela parte em que uma mulher vai dançando para dentro de um deus, pegando em chama, ele e o Zé Corubu vai seguindo aquela mulher
com um véu no rosto, dançando, e levam eles para um latão vazio. Aquilo é Moloque, é um deus oferecido às crianças, num desenho do Pica-Pau. Veja, um sacrifício a crianças. Nós não entendemos a malignidade que existe por trás dessas coisas para atrair atenção, para chamar atenção, para dar para as pessoas ibope. Então nós vamos ver que na antiguidade, até oferecer os seus filhos, que era uma coisa abominável, a Moloque Israel fez, oferecendo suas crianças a deuses estranhos. Costume das nações pagãs. Olhe para mim, por favor. Então nós vamos ver que Deus, ele para ter cuidado desse povo que não tinha o Espírito Santo habitando neles, esse povo que tinha um coração duro e que era ainda infantil na fé, imaturo, um povo que ainda não possuía maturidade espiritual, Deus, ele deu instruções a Israel, deu instruções a esse povo, e essas instruções eram diretas, para que eles não se relacionassem com aquelas nações pagãs. Deus proibiu um monte de comida que aquele povo proibia, um monte de costumes que aquele povo tinha. E Deus dizia, olha, quando vocês forem para lá, não sigam os seus deuses, não sigam os seus costumes, não sigam os seus padrões. Porém, essas instruções parece que não entravam na mente de Israel. Israel continuava menino, criança, infantil. O povo não tinha condição de amadurecer. Então preste muita atenção, por favor, no que eu vou falar nessa noite para vocês. O nosso tema é que pessoas santas são frutíferas. E o nosso texto é Atos 10, onde pela primeira vez agora, a Bíblia diz que um centurião chamado Cornélio, um homem que é líder de 100 pessoas, ele procura obedecer o Deus dos judeus. Ele tem um desejo de seguir o Deus dos judeus. Porém, existia uma barreira cultural e social, ética e religiosa, que dizia que jamais um judeu poderia se ajuntar a um gentil. E foi Deus que deu essas instruções. Foi Deus que deu essa direção. É por isso que a gente tem que ter muita maturidade espiritual e discernimento. É por isso que o crente, ele tem que desenvolver-se, lendo a palavra, e ter capacidade de pensar, ter capacidade de tomar decisões, ter capacidade de raciocinar, senão ele continua menino na fé, ele continua sobre tutores, e às vezes a vida toda, ele vai continuar sobre tutela de alguém, sobre a direção de alguém, por falta de amadurecimento espiritual. A Bíblia diz que enquanto somos meninos, estamos debaixo de tutores, mas quando amadurecemos, não temos mais precisão. Quando um rei era menino e assumia Israel, ele tinha um tutor, ele tinha alguém para liderá-lo durante um período, ou alguém muito novo herdasse uma herança, ele tinha um tutor para cuidar disso. Agora prestem atenção, por favor. Instruções que Deus deu no passado, para que Israel não se envolvesse de forma a se corromper com outras nações. Deus impedindo comida de carne de porco, répteis e muitos animais. Agora essas mesmas instruções, Deus vai mudá-las. Observe isso. Deus vai mudá-las. É Deus mesmo que está mudando essas instruções. Deus se apresenta ao apóstolo Pedro em uma visão e mostra para ele um lençol na hora que ele está com fome vindo do céu. E dentro desse lençol há répteis, quadrúpedes e animais de duas patas. E tudo aquilo que a lei, que a instrução de Deus dada ao povo dizia para não fazer. E Pedro vai dizer para Deus, eu nunca comi, ou de modo algum eu como coisa comum e imunda. Isso é muito difícil. Eu fui de uma igreja de usos e costumes. Durante 12 anos eu me converti em uma igreja que era proibido jogar futebol. O homem tinha que andar de calça, isso no Rio de Janeiro, num sol de 42 graus. Quantas vezes eu evangelizava uma pessoa tranquilamente num calor desse, de gravata, de terno, e eu usava e me sentia o super-homem. E quando alguém me dizia, eu não consigo usar isso, eu me sentia o tal. Aqueles costumes me faziam sentir santo, aqueles costumes me faziam sentir superior e melhor do que alguém. E se alguém que se convertesse em nossa igreja não tivesse aqueles costumes, eu estou falando de Brasil. Eu estou falando do país do futebol, do país do carnaval. E não de país igual eu fui, estive lá, vocês viram em Burkina Faso, na Jordânia. Vocês viram agora o presbítero Ricardo está na Turquia.
me lembrem, no final do culto, nós estamos levantando uma oferta para o presbítero da Turquia, Igreja de Turquia para Cristo que está com câncer. $100 para o tratamento. Várias igrejas estão levantando. $700 já foram levantados, claro, contando com Pirassununga. Nosso presbítero Ricardo está lá na Turquia agora, com o missionário Homero, com o pastor Emerson da Missão Desafio, abrindo, implantando a igreja, inaugurando a igreja Turquia para Cristo. E nós precisamos participar como igreja. Mas lá na Jordânia mesmo, eu fiquei assustado na hora do bazar. Aqui no Brasil, as mulheres, geralmente é colocado as coisas na sombra para elas. Lá na Jordânia, foram colocadas no sol, e as mulheres tinham que caçar roupa primeiro para os homens, depois procurar para si. Você não pode nem pensar em abrir a porta de um carro para uma mulher. Ela fica chateada com você, elas não estão acostumadas, elas têm que cobrir o rosto. Eu estava numa piscina do lado do Mar Morto, na Jordânia, naquela região de Gadara, vendo ali uma mulher dentro da piscina de burkini, toda tampada, com a cara, com o rosto tampado dentro de uma piscina, com uma roupa apropriada para a piscina. Pensa num lugar cultural difícil de quebrar costumes. E no Brasil nós temos isso em algumas igrejas. Nós temos pessoas que dizem que não pode isso, não pode aquilo, não pode isso e não pode aquilo. Um conjunto de regras. Agora, pasme você, eu já fui disso e acho necessário. Porque era um tempo que eu era menino. E quando a gente é menino, a nossa consciência, ela é bloqueada demais. Tudo é errado, a gente julga tudo, a gente tem um olhar condenativo para tudo. Porque nos falta maturidade. Nos falta gozar da liberdade em Cristo. Então naquela época eu precisava estar no Rio de Janeiro, naquela situação. Eu me lembro que em Bragança Paulista, uma menina que, quando eu pastoreava a igreja de Bragança, que estava no nosso ministério de louvor, a Ana, ela era da Bahia e ela se converteu. E lá Deus havia falado para ela tomar cuidado com as vestimentas, ela andava só de shortinho curto. Agora ela ia para a igreja de saia. Eu disse para ela, nessa igreja você não precisa mais vir de saia, a não ser que você querer, nada a ver com isso. A gente não põe esse tipo de coisa aqui. Mas ela disse, mas Deus me disse para mim nunca usar uma roupa que não sei saia. Eu falei, filha, falou para você na Bahia, você se converteu lá todo mundo devia andar de short curto, você tinha que ter uma mudança social perante as pessoas, como foi em Corinto. Paulo em Corinto, ele aconselhava as mulheres que serviam no templo da deusa Diana, que raspavam a cabeça, mostrando que não eram submissas a homens, a usar o véu no lugar do cabelo, mostrando que agora era uma nova criatura. Mas foi instrução para a igreja da Corinto. A gente vê que tem igreja hoje que pega isso como um mandamento, e pior, diz que se você não usar o véu, você está desrespeitando a Deus, você está perdendo a sua salvação e você não pode orar se não tiver com a cabeça coberta. Agora observe você, que o apóstolo Pedro, ele está recebendo uma revelação de Deus e uma instrução de fazer algo que Deus sempre condenou. Então eu e você temos que estar prontos, porque Deus pode vir com novas instruções para a nossa vida e isso pode causar uma barreira para o nosso crescimento. Você não tem ideia como isso pode impedir a gente de avançar. Quando Deus chega com uma instrução nova, quando Deus chega com um novo pensamento, quando Deus chega com uma revelação, com vinho novo. Para quebrar esse paradigma, para mudar essa consciência, não é algo simples. Eu passei em um processo muito doloroso para sair daquela visão de usos e costumes. Hoje eu consigo participar de uma igreja de usos e costumes, porém, eu não vou deixar que isso me faça julgar pessoas como eu julgava, olhar para elas com um olhar condenativo por não vestir do jeito que eu me visto ou andar do jeito que eu ando. Preste atenção, por favor. No tempo da lei, devido à imaturidade dos judeus, Deus havia dado instruções de forma que o povo de Israel não se contaminasse com as nações pagãs. O que aconteceu por várias vezes no Velho Testamento? Deus havia prometido ao povo um coração de carne e colocar o seu espírito no homem. E é debaixo de uma nova aliança em Cristo. Essas instruções que ele deu do povo não comer carne de porco, guardar o sábado, elas se cumprem em Cristo. Cristo é o cumprimento da lei. Precisamos ter discernimento. Deus nos dá direções e instruções por determinados períodos de nossa vida. Porém, isso é quando ainda precisamos amadurecer e crescer espiritualmente.
Porém, algumas pessoas possuem grandes dificuldades de reavaliar uma nova instrução de Deus. A santificação do cristão hoje, preste atenção, não é mais baseada num conjunto de regras, mas pela fé no sangue de Jesus. Que nos deu acesso a Deus, não por méritos, não por obras. O nosso acesso a Deus hoje, de forma ousada, é pelo sangue de Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo, nós temos acesso ao Pai. E esse acesso foi nos dado na cruz, foi cravado na cruz. Muita gente segue ordenanças e tenta obedecer um conjunto de regras, mas nunca vai conseguir. Existem situações em que Deus irá nos proibir por um determinado período para a preservação de nossa comunhão com Ele. Porém, essas mesmas coisas passam a nos ser liberadas após Deus avaliar que já somos maduros para ter discernimento. Não é assim com uma criança? Você diz não para ela, você coloca ela de castigo, você dá várias orientações para ela, mas depois que ela cresce, você não vai continuar fazendo isso. Você já sabe que ela entende e agora você espera que ela siga as instruções. Observe você uma coisa interessante. Capítulo 1, põe o capítulo 1 de Atos 10. Olha que Cornélio, olha a forma como Cornélio vivia. É claro que esse texto, ele nos dá margem para falar que salvação não é para obras. Mas eu não quero perder o foco da mensagem nessa noite. Eu tenho uma mensagem, algo de Deus para ensinar à igreja. E eu preciso trabalhar dentro da introdução, dentro do corpo, até a aplicação, para você entender bem o que eu quero ministrar. Então eu não vou atirar para todo lado, eu vou caminhar dentro de um objetivo. Olha lá, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Para aí, veja, esse cara não era judeu, mas amava o Deus dos judeus, respeitava o Deus dos judeus. E aí Deus vai ter que aparecer ao apóstolo Pedro e mandar o apóstolo Pedro ir a Cornélio. É muito importante nós entendermos isso. Por que Deus não falou direto com Cornélio? Por que Deus não tratou direto com Cornélio? Repito, havia naquela época uma barreira religiosa. Judeus e gentios não conviviam. Um judeu não ia à casa de um gentil. Um judeu não se relacionava com um gentil. Quem é um gentil? Gentil é todo o povo que não fazia parte do povo de Israel. Eram povos que comiam carne de porcos, eram povos que seguiam costumes pagãos, como nós vamos ver agora. Daqui a pouco Cornélio, ele se prostra diante de Pedro. Então nós vamos perceber, por favor, tem muita coisa importante para falar com você nessa noite, para nós aprendermos aqui. Fique sintonizado. Cornélio tinha uma barreira religiosa, um paradigma religioso. Não podia se aproximar de um judeu, e um judeu não podia se aproximar dele. Isso era um paradigma religioso. Observe você que Cornélio fazia tudo o que um cristão precisa fazer. Porém, o fato de ser um gentil e viver, comer, ter familiares e pessoas com práticas pagãs, ele era considerado impuro pelos olhos dos judeus. Ele não era considerado impuro por falta de devoção e temor a Deus. Observe você que o objetivo de toda a lei era levar o ser humano à convivência com Deus. Esse cara, ele tinha tudo que nós precisamos ter para conviver com Deus. Mas o que impedia ele aproximar de Deus agora era os judeus falarem que o evangelho e que Deus não era para os gentios. Que os gentios não tinham acesso a Deus. Que Deus não tinha relacionamento com eles. Então observe que o problema aí, queridos, não é um problema de viver em santidade. Não é de viver em prática do amor a Deus. Era uma questão de comer. O que condena Cornélio nessa questão é uma questão de natureza. Ele era um gentil. E porque ele era um gentil, ele poderia fazer tudo o que Deus quer. Mas por ele ser um gentil e por ele comer coisas que as instruções de Deus ao povo judeu condenava, ele não era considerado uma pessoa apropriada para segui-lo. Mesmo fazendo tudo o que as instruções
eram dadas para levar o povo a ser. Ele está ali no pleno, ele está onde todo cristão e judeu deveria estar, numa prática de relacionamento com Deus ativa, prática. Porém existia uma barreira cultural e religiosa, e Deus precisava de uma pessoa para ir lá quebrar essa barreira. Isso é muito importante nessa noite. Deus precisava de uma pessoa para quebrar esse paradigma. Nada melhor do que um judeu para ir lá e dizer, isso acabou, isso não pode continuar mais. O problema é que o judeu não tinha entendido ainda que aquilo havia acabado. O judeu também não havia aprendido. Muito importante isso. Quando nós ministramos, nós aprendemos muito. Quando eu comecei o ministério, no ano de 2008 em Atibaia, implantando uma igreja que estava fechada há 18 anos, eu e a minha família, eu me lembro que para ter um sermão na semana era a coisa mais difícil. Eu me lembro de dia que eu chegava na igreja e eu não tinha o que pregar e eu não pregava. E eu me questionava como alguém poderia cuidar da igreja, como poderia pastorear por tanto tempo. Mas é ministrando, é fazendo, é se doando, é deixando-se usar, que você cresce espiritualmente. Deus não disse a Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. Deus disse, anda na minha presença e ser perfeito. Então é vivendo, é fazendo, é cumprindo a missão que nós somos capacitados e nos desenvolvemos. Ninguém é chamado sabendo, mas à medida que obedecemos a Deus, Ele vai nos capacitando, e a cada vez que nós nos dedicamos, Ele vai a cada dia mais nos capacitando com o seu poder. Então Pedro é chamado para ministrar alguém, e não só Cornélio vai aprender, mas ele também vai aprender. Então nós crescemos muito quando estamos ensinando, a importância de ensinarmos. Cornélio, embora queria muito agradar a Deus, ele se sentia inferior. Preste atenção, porque eu estou entrando na mensagem agora. Ele se sentia indigno. Muitas pessoas não sentem que pode se aproximar de Deus. Embora elas desejem, elas não se sentem dignas do amor de Deus em suas vidas. E este sentimento bloqueia cristãos, indivíduos em geral. Somente, presta bem atenção, somente os perdoados podem levar a mensagem de perdão. Somente os curados podem levar a mensagem de cura. Você socorre alguém onde você foi socorrida por Deus. Nunca vá além disso, nunca vai além daquilo que Deus fez em você. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Você só pode dar aquilo que você tem. Você só pode oferecer aquilo que Deus te deu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Olha o 4. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Veja bem, você só pode consolar quando é consolado. Você não entendeu isso? Você só pode instruir quando é instruído. Só pessoas curadas curam. Só pessoas salvas salvam. Só pessoas libertas libertam. Só pessoas santas santificam. Nós não podemos dar aquilo que nós não recebemos. Veja, consolação que recebemos de Deus. Uma vez que Deus me consola em um câncer, eu posso consolar outro em câncer. Uma vez que Deus me consola na AIDS, eu posso consolar o outro na AIDS. Uma vez que Deus me consola nos vícios, eu posso consolar outro nos vícios. É por isso que aqui nós trabalhamos com o discipulado 1 a 1, sabendo que nós temos uma pessoa específica para cada pessoa. Você só pode ajudar a pessoa onde você foi ajudado. No máximo você não poderá. Então veja como se segue. Olha, consolando, ou para que a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Então primeiro Deus precisa quebrar um paradigma na cabeça de Pedro. Deus precisa quebrar a religiosidade na cabeça de Pedro. Para que Pedro tenha condição de quebrar a religiosidade na vida de Cornélio. Somente um ex-religioso pode edificar a vida de outro religioso. Pedro está lá, nunca comi tal coisa. Preso no Velho Testamento.
em uma era passada, e Deus está trabalhando na vida dele. O texto diz que ele tem a visão, o anjo vai embora, ele fica pensando na visão. E ao mesmo tempo que ele está pensando, chegam os mensageiros de Cornélio, ele tem que ir à casa de Cornélio. Agora, irmão, por favor, vamos caminhar, porque nós temos coisas aqui importantes para aprender. Deus não faz a diferença entre os seus filhos. Uma pessoa que tem esse sentimento de indigno, traz consigo dois males. Dois males. Ele sofre de preconceito e ele se sente inferior aos outros membros do corpo de Cristo. Isso é um problema sério dentro da igreja. Eu estou entrando na mensagem. Eu ainda estou na introdução. Olha Atos capítulo 10, versículo 24 e 26. No outro dia chegaram a Cesareia Cornélio, os que esperavam com seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, repita comigo, e prostrou-se aos seus pés. Presta atenção, por favor. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Por que a Bíblia diz que nos últimos dias pessoas teriam comichão de ouvidos, amontoando para si doutores? Por que, sabe, eu vejo esses cristãos, que vem um cantor evangélico, ele vai para lá, e ele vai gritar, e ele vai pedir autógrafo. Vem um pregador diferente, ele abandona a sua congregação para ir ouvir aquele pregador. Por que nós temos isso no meio cristão? É isso que tem dado dinheiro, e o problema tem sido grave, porque tem partido da própria igreja que é idólatra. De uma igreja que ainda não aprendeu que todos nós somos amados por Deus, mas parece que aqueles que se destacam são mais amados, embora Paulo diz que todos nós somos membros do corpo de Cristo, e os membros mais inferiores, aqueles que não estão em destaque na casa de Deus, porque os que estão em destaque não precisam de honra, eles não são menos honrosos no corpo. Embora a Bíblia diz, nós vamos ver que tem uma gama de evangélicos que seguem e idolatram outros irmãos, que se prostram diante de outros, que acompanham pregadores famosos. Parece que quanto mais famoso, parece que estão perto de Deus. E Cornélio ainda tinha essa consciência, embora para Deus ele tinha o mesmo valor, nós vamos aprender isso agora. Mas ele era daquele cristão que ele via o irmão superior. E que problema nós temos na igreja quando nós vemos pessoas, nós somos reinos de sacerdotes, hoje não dá tempo de eu trabalhar tudo isso, mas a gente vê pessoas ainda que ora por mim, e ele mesmo tem acesso a Deus. Faz isso por mim, ele mesmo pode fazer. Pastor, põe a mão na minha cabeça e ora, eu não entendo. Eu fui pregar numa campanha uma vez, numa igreja em Atibaia, e a campanha era uma carta para Deus. E quando me deram o tema, eu cheguei na igreja e perguntei, quantos não crentes tem aqui? Não tinha ninguém não crente. E quantos crentes tem? Todo mundo levantou a mão e eu falei, vocês ainda são Naamã? Porque o tema era quando Naamã enviou uma carta querendo se curar de lepra. Eu falei, vocês ainda têm lepra? Vocês ainda estão fazendo campanha dentro da igreja para serem restaurados de lepra, se vocês deveriam ser Elias, se vocês já foram libertos, como vocês têm essa consciência? Você está pensando que adiantou? O dirigente pegou o microfone, por incrível que pareça, eu estava bem acima do peso. Ele disse, Deus me revelou hoje aqui, pessoas vão emagrecer nesse lugar. E eu pensei comigo, aquela igreja que você tem que sentar em cima do púlpito, eu disse, meu Deus, o que esse irmão está fazendo? Porque o culto não foi emocional, não teve sensação. Não mexeu com o emocional. Eu já falei que igreja é para servir, não para ser servido. Embora seja difícil pregar o evangelho assim numa comunidade dessa, tem dado certo, graças a Deus. Tem funcionado. Aquele irmão disse então, e aí a coisa foi ficando sério, porque ele disse, Deus vai te emagrecer, mas ele não é obrigado a reduzir a sua roupa. Então põe a mão na sua roupa para ela não cair no meio da igreja, senão você vai ficar pelado. Aí eu coloquei a mão na calça. Eu falei, não é possível. Ele está falando desse jeito, com tanta ousadia, não vai acontecer nada. E vai que eu fico pelado dentro da igreja? E eu estava bem gordo. A cueca enlarguece, se você emagrece de repente, cai tudo. E ele orou, se retalhou como os profetas de Baal. As irmãs mais gordinhas na frente, eu no altar. E a única coisa que a gente perdeu foi caloria.
de tanto clamar a Deus e precisamos beber água, que a única coisa que conseguimos é nos desidratar. E nada aconteceu. Mas pensa que essas igrejas acabam, que as pessoas saem dali dizendo, Deus não está nesse negócio, não. Elas voltam no próximo culto para a campanha do milagre, para a campanha disso. Observe você, que Cornélio, ele se prostra diante de Pedro. Ele vai adorar Pedro. E aí, nós temos que aprender algo que Cornélio não sabia, que embora Cornélio tenha uma vida com Deus, ele se sentia inferior. Ele se sentia indigno. Porque a cultura dos judeus diziam para não se dar com os gentios. É terrível quando você tem um cristão dentro da igreja, que ele ainda não recebeu o amor de pai de Deus. E quando ele não se sente filho, ele se torna um idólatra. Ele se torna alguém com comichão de ouvidos. Ele se torna um seguidor de irmãos. Enquanto na verdade ele tem o mesmo acesso a Deus, o mesmo nível. Em vez dele crescer, ele se sente indiferente. Ele se sente menor. E esse sentimento nos oprime, nos subjuga. Porque Cornélio, ele via Pedro como alguém maior do que ele, mas Pedro tem que dar uma aula. Olha o versículo 26. Olha o que Pedro fala. Mas Pedro fez levantar, dizendo, levanta-te, porque eu sou um homem como você. Eu sou alguém igual a você. Cornélio, por que você me vê superior? Veja, nós estamos falando de um apóstolo. Nós estamos falando de alguém reverenciado na igreja apostólica. Mas ele está falando agora para aquele homem Cornélio, eu sou igual a você, porque ele está entendendo a visão enquanto ministra, como nós crescemos quando nós ministramos. É por isso que o diabo luta para tirar o crente do ministério, da função, botando na cabeça dele, você não pode, porque olha, você ainda não vive o que você prega. Pedro não estava aprendendo agora de Deus, ele está dizendo para Deus, não Senhor, eu não como tal coisa. E Deus disse, não come coisa, não fala que é imundo que eu purifiquei. Como é que Pedro sabia de tudo? Quem ministra vai sofrer esse tipo de coisa, porque ao mesmo tempo que estamos aprendendo, estamos dando, mas crescemos com isso, aprendemos muito com isso. Então Pedro acaba de receber uma revelação, que Deus havia purificado os gentios. Ele vai chegar à casa de Cornélio, quando Cornélio dobra o joelho para adorar este homem fala com ele, por que você está fazendo isso? Você é igual a eu. Então por que nós vemos isso no mundo evangélico? Um dia eu virei para o ministério de louvor da igreja e disse, vamos produzir os louvores aqui, porque temos que cantar louvores de outra igreja, porque outras igrejas fazem, não, porque já há uma consciência de que temos que cantar aquilo que é famoso, aquilo que, não que Deus não está errado, irmãos, que outros ministérios recebam, mas toda igreja pode receber. Tem cristão nas igrejas que tem dons, tem cristão na igreja que tem louvor, mas tudo isso está guardado na gaveta, porque nós cantamos o que está na fama, o que está na mídia, o que está na rádio. É uma idolatria gospel tremenda. É um problema dentro da igreja terrível. Nós queremos aquele pregador que está em destaque, mas por que isso? Se Deus pode te usar tanto quanto, e se Ele não faz diferença? Por causa da mentalidade. A mentalidade que nós temos complexada ainda, causada no mesmo meio cristão, que valoriza esse tipo de coisa, e nós temos que quebrar esses tipos de paradigmas. Deus quer quebrar isso, porque todos nós somos iguais perante a Ele. E nós vamos olhar que Pedro não vai fazer só isso. Pedro vai falar, olha o verso 34 e 35. Então Pedro começou a falar, agora, repita comigo, agora. Então vamos repetir, por favor, presta atenção. Pedro sabia e ele praticava o que ele estava ministrando? Não. Pedro vivia aquilo que ele pregava? Não. Primeiro ele diz, de modo algum comerei coisa comum e imundo. Mas ele está dizendo, agora, ele não está sendo hipócrita, ele está dizendo, agora eu aprendi. Nós temos que ter essa humildade. Estamos falando do apóstolo Pedro. Alguém que ainda como apóstolo está dizendo, agora, hoje, nesse momento eu estou aprendendo. Eu não sabia, mas agora eu sei, Deus está me revelando. Um discípulo é um eterno aprendiz, alguém ensinável sempre. Nós sempre estamos num processo de ser ensinados. Nós nunca sabemos tudo, mas às vezes as pessoas vêm e dizem, pastor, o senhor já formou em teologia, o senhor já viajou, então o senhor sabe. E às vezes a gente não tem a humildade de dizer, não sei. Não tenho a resposta para isso. Então Pedro começou a falar, agora percebo, agora, verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Por que nós fazemos isso?
Não é Deus, é o mundo evangélico, é o mundo gospel que faz isso. Mas de todas as nações, não é só a de Israel, mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Nós vemos o pastor Peter da Índia aqui, aliás, eu estou sentindo ele de trazer ele esses dias de novo. Ele nos pregando, ele disse que o muçulmano virou para ele e disse que queria se batizar, que precisava de Jesus, só que o muçulmano tem 2, 3 mulheres, e aquele tinha 2, e ele disse, eu não vou te batizar, porque você tem 2 mulheres, e a mulher dele disse, meu bem, ele quer se batizar, batiza ele. Não, ele não quer servir a Deus, depois ele vai trazer muçulmano para nos bater. Na Índia, vocês sabem, tem uma alta perseguição na Índia, eles querem implantar o hinduísmo em todo o país, e ele disse, não vou batizá-lo, e foram no rio para batizá-lo, e o rio estava seco, e ele disse, está vendo, isso é sinal de Deus, não é para te batizar, até o rio secou, eu não vou te batizar. E ele disse, por favor, tem um mar aqui, 240 quilômetros de onde estavam. Tem um mar, e eu quero ser batizado. E o pastor Peter com muita má vontade, dizendo, não adianta, você tem 2 mulheres, ele tem 2 mulheres, a Cristina batiza ele bem. E ele foi para o mar, 240 quilômetros, batizar aquele muçulmano sem vontade. A Bíblia diz que quando ele entrou na água e saiu batizado com o Espírito Santo e falando em línguas estranhas. E não só isso, quando ele saiu da água, não precisou mostrar para ele quem era a mulher. O Espírito Santo, que agora habita nele, fez ele arrumar a vida dele e consertou. Então olha, o próprio apóstolo Pedro está dizendo, não há acepção, não há diferença. Em todas as nações, Deus aceita aquele que o teme e faz o que é justo. Mas ainda no mundo cristão há uma dificuldade de você trabalhar na mente de cada cristão que ele tem acesso ao Pai, que ele pode entender a palavra, que ele deve ler a palavra, que ele deve aprender a palavra, e que ele precisa buscar os seus valores no reino. Cada um de nós, como membro do corpo de Cristo, temos uma importância. Efésios 4, a partir do versículo 11, diz que o corpo de Cristo cresce à medida que cada parte realiza a sua função. Então, enquanto nós não aprendermos que nós somos importantes no reino de Deus, enquanto nós temos a nossa função, enquanto nós ficamos com essa idolatria gospel, de achar que um é melhor do que eu, e que Deus não pode dar para mim, e eu ser melhor, nós vamos ter problemas sérios na igreja. Idólatras dentro da igreja, a pior coisa que tem, são pessoas que idolatram, pregadores, cantores, ministérios, mas ainda não se sentem com acesso ao Pai e com o mesmo nível de valor para Deus. Isso precisa ser mudado. Na graça, irmãos, não cabe sentimento de indiferença. Isso, infelizmente, é consciência de quem vive pelos próprios esforços. Tem gente que acredita que pelos seus próprios esforços pode agradar a Deus, quanto na verdade Ele já agradou de todos nós quando recebemos Cristo. Olha só o que diz Lucas 15, a partir do versículo 28, uma passagem bem conhecida, mas olha alguém que está tentando agradar a Deus através de seus esforços e é contrariado. Uma passagem bem conhecida lá, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, Jesus está citando essa parábola falando dos judeus, comparando, fazendo uma comparação dos judeus que sempre se achavam bons por seguir a lei. Ó, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. O problema, queridos, não é o que o pai fala, é o que o filho sente. Deus, Ele está falando para nós qual é o sentimento e qual é a obra que foi realizada em relação a nós. A questão é como nós estamos recebendo isso. Porque
enquanto eu carregar esse sentimento que sou indigno e que sou indiferente, eu não vou desfrutar nunca das bênçãos de Deus. E quando eu falo bênçãos, eu não estou falando só de bênçãos materiais, porque é consequência de uma vida com Ele. Não estou fazendo apologia ao evangelho da prosperidade, mas eu estou falando de desfrutar da intimidade com Deus, da certeza e da confiança da presença dEle em nossas vidas. Este é um grande obstáculo para aproximar pessoas, porque a temática dessa semana vai mostrar como nós, cristãos santificados, precisamos aproximar pessoas de Deus, mas eu volto a falar, só santifica quem é santificado. E só pode santificar quem é santificado mediante a fé pela graça em Cristo Jesus, não por quem vive por obras. Quem vive por obras vai colocar julgo sobre as pessoas, vai colocar conjunto de regras, vai dizer que a pessoa tem que passar por um monte de circuito para chegar onde tem que chegar, enquanto o acesso ao Pai é dado a todos de forma gratuita. Esse é um grande obstáculo para aproximar pessoas e nos aproximar de Deus. Por quê? Porque de forma lógica e natural, nunca teremos acesso a Deus. Isso acontece. E sempre vai acontecer no campo da fé, no sangue de Jesus. Nunca pelos esforços humanos e nem pelo arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo, mas ele em si mesmo também é uma obra. O arrependimento é o começo disso, mas não é o fim. Olhe para mim, para mais um texto conhecido, Lucas 15, a partir do 18. Olha como nós temos que tratar o sentimento de indigno. Agora, falando do filho que se desviou, dá uma olhada. E me porei a caminho, e voltarei para o meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Olha o 19. Não sou mais o quê? Olha como eu trabalhei tanto desde Atos 10 para chegar nisso agora. Olha como isso acontece muito na vida do cristão e do filho de Deus. Se achar indigno, imerecedor. Tanto cristão, querido. Sabe, eu estando com um irmão tão querido ontem, uma pessoa que eu considero é a pessoa que eu conheço com o maior testemunho cristão na vida. Uma pessoa que eu posso dizer para vocês que, olhando para a vida dele, se ele não é um cristão autêntico, eu não vou conhecer outro, porque eu conheço a sua vida, conheço a sua caminhada com Deus. É uma pessoa de testemunho, de reverência, mas ele me fala que ainda no tempo de namoro com a sua esposa, ele não se perdoa. Ele traz uma culpa porque no relacionamento acabaram tendo relação e ele é condenado até hoje por causa disso. Ele diz, até hoje eu me culpo por isso. Quantas pessoas estão debaixo de culpa e de condenação? É por isso que a igreja de hoje ela não consegue brilhar, ela não consegue ter expressão, ela não consegue ter força. Porque na verdade transformamos a graça, como Paulo diz, em libertinagem. Quando não é libertinagem, nós trazemos ela para um extremo. E nunca conseguimos trazer a vida de um cristão. O que a graça realmente fez pela vida dele. O que a graça é. Agora veja que esse rapaz da parábola, claro que é uma parábola, Jesus está fazendo uma comparação com o que acontece com alguém que acaba se desviando, se afastando do Pai e cometendo coisas que não deve cometer, é que traz um profundo sentimento de culpa, de ser indigno, de ser impróprio, um complexo. Porque não, ele vai dizer assim, olha, ele está sentindo um sentimento pessoal, eu sou indigno. Depois ele traz um preconceito, eu devo ser tratado como um dos empregados. O sentimento de indignação, ou de ser indigno, porque a indignação é algo bom, no sentido de não se conformar com esse mundo. Mas o sentimento de não ser digno, ele é acompanhado desse sentimento, desse complexo de inferioridade. Onde a pessoa diz, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Há um monte de gente que não sabe, mas traz esse sentimento consigo.
como tratar esse sentimento de se achar indigno? Agora eu quero trabalhar já para a aplicação, para o final, como nós tiramos esse sentimento de não se achar digno do amor do Pai das nossas vidas. Repita comigo, até que Ele venha. É o que eu vou ministrar amanhã no retiro para a igreja que está lá. Muitos irmãos não estão aqui hoje porque nós estamos realizando o retiro. Eu não sei porquê, pela primeira vez eu estou realizando um culto de domingo aqui, porque geralmente a igreja, na época do carnaval, ela está em retiro e muitos irmãos estão lá, mas semana que vem vão estar aqui conosco em nome de Jesus. E estão tendo culto lá agora. Primeiro ele se voltou para o Pai. Ele disse, irei para o Pai. Nós não conseguimos tratar isso voltando e praticando um conjunto de leis. Primeira coisa é nós nos voltarmos para o Pai. Agora isso não muda quando eu me volto para o Pai. Isso muda quando o Pai se volta para mim. Porque olha lá o texto no versículo 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe. Repita comigo, estando longe. Seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho. Sabe, nós precisamos aprender aqui na igreja atual, não somos nós que estamos procurando relacionamento com Deus, é Deus que está procurando relacionamento conosco. É Deus que está querendo intimidade com a gente, Ele trabalhou isso desde a cruz, Ele reconciliou consigo o mundo. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus está à procura de você. Deus está esperando por você. E quando você se volta para Ele, Ele se volta imediatamente para você. Com o mesmo sentimento que o filho vem, o pai vai com paixão e intensidade para abraçar o seu filho. E o texto diz que o pai correu, o abraçou e o beijou. Eu me lembro que quando a igreja ainda era ali atrás, há um ano atrás, a igreja era daquela cortina, tá que teve um telhado aqui, vamos considerar que eu coloquei uma parede, mas um salão de 5 por 12. Há 9 anos atrás, essa igreja tinha 6 membros. 6 pessoas, não tinha uma criança, um jovem. E um dia eu estava ali ministrando, havia uma irmã na porta. E ela estava se sentindo tão indigna, porque ela recebeu algumas palavras da sua filha. Sua filha falou um monte de coisa para ela, que aquilo deixou ela se sentindo tão mal. E ela veio na igreja e ela dizia, Jesus, eu queria somente um abraço, eu estou me sentindo tão ruim, tão desprezível, tão mal. Eu queria só um abraço. E sem entender, em cima do altar o Espírito Santo me dizia todo o tempo, vai lá e abraça aquela mulher, vai lá e abraça ela. Enquanto eu abracei, ela chorava compulsivamente, depois ela me dizia, como isso pode acontecer? No meio de tantas pessoas, você veio e me abraçou. Por que isso? Porque eu disse, Deus me dizia, abraça ela. E ela se sentiu amada por Deus. Enquanto esse sentimento de indigno, e esse complexo que eu sou menor do que o outro, que Deus não pode me usar como outro, que Deus não pode fazer na minha vida o que Ele está fazendo no outro, enquanto eu tiver esse tipo de sentimento, eu vou ser um problema para mim mesmo, e vou dificultar todo o meu relacionamento com Deus. Como tratamos esse sentimento de se sentir indigno? Ele voltou para o Pai, porém não mudou, nada mudou a sua condição. O que mudou foi quando o pai veio até ele. O pai o limpou, cobriu a vergonha com honra e deu uma festa, cobrindo seu filho de amor. Precisamos orar nessa noite, porque pode acontecer uma coisa muito comum. Volta, por favor, no versículo 18. Olha o versículo 19. Olha o que pode acontecer com um filho de Deus. Isso aqui é muito terrível. O que pode acontecer com um filho de Deus? Ele se transformar num empregado. Ele se transformar num empregado.
E aí é que fica difícil, porque vir por culto vira um compromisso. Realizar as coisas de Deus vira um trabalho. Embora a palavra ministério é serviço. Mas eu vejo tanta gente sentindo peso em fazer as coisas para Deus. Quando alguém do louvor me disse, pastor, o que eu faço? Hoje eu não estou com vontade. Pode ser o cara do teclado. Eu sempre trabalho na motivação do coração, porque botar uma pessoa por obrigação, embora eu diga, todos que devem estar aqui, tem que ter o compromisso de amar a Deus e sempre estar disposto a servi-lo. Se não está, você tem a liberdade de sair. Mas não de ficar dessa forma. Agora, quantos cristãos, filhos de Deus, se transformaram num empregado? E sabe, enquanto eu tiver o sentimento de empregado, enquanto em vez de filho eu me sentir empregado, vai ser muito difícil. Por quê? Olha bem, precisamos orar nessa noite, pois podemos passar de filhos a empregados. E o problema de um empregado é, sou útil enquanto sou produtivo. Posso ser mandado embora. Sou assalariado. Então uma pessoa que se sente um empregado, ele sempre vai se sentir ameaçado. Ele nunca vai ver a repreensão de Deus como amor. Ele nunca vai receber a correção de Deus com amor. O sentimento de ir embora a todo momento, é como alguém que trabalha numa empresa e a empresa está instável e a igreja cheia de instabilidade. A igreja é um lugar instável de pessoas pecadoras e falhas, e nesse meio nós nos ferimos, nesse meio nós nos decepcionamos, nesse meio eu vou te decepcionar como pastor, e muito. E se você não tem um sentimento de filho, se sente um empregado, você vai se sentir ameaçado. E quando nós nos sentimos ameaçados, nós pedimos as contas. É por isso que você vê um monte de crente que ele não tem um lugar firme, ele não tem raiz, ele não é sólido. Ele vai de um lado para o outro. E isso denota uma pessoa imatura. Porque olha o que diz Efésios capítulo 4, a partir do 11, o diácono Isaías colocou lá, eu não ia ler, mas eu preciso ler, porque isso é a vida da igreja. Olha o que acontece, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja, 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha o 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina. Eu me converti no ano de 97, no Rio de Janeiro, na Igreja Pentecostal Brasil para Cristo. Nós estamos em 2022. Vão fazer 25 anos que estou nessa denominação e nessa obra. E nunca vinha profeta, a obra de Deus contigo é na assembleia, é nisso, é naquilo. Às vezes eu disse, Deus, por que eu tenho, se eu falar isso eu posso ferir pessoas, que às vezes, aqui tem pessoas que já mudaram de ministério algumas vezes, mas eu disse, você precisa falar, senão eles não vão aprender nunca, veja. Não é uma coisa normal eu não ter ser plantado, árvores não andam, um cristão, a Bíblia diz que o justo está plantado na casa do Senhor. Se nós mudarmos uma árvore de local e não tivermos muito cuidado, ela morre, ela nunca vai frutificar. Um cristão precisa ter raiz. Agora quando você vê gente, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, ainda é menino, é levado por onda, não tem estabilidade, não tem, mas o porquê que acontece isso? Porque falta amadurecer. Olha o versículo 13, não chegou à maturidade. Olha o 13, antes que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Então um cristão maduro, ele sabe lidar com as indiferenças, ele sabe lidar quando o pastor um dia erra, decepciona, com boatos, com uma igreja falha, com uma igreja aqui cheia de pecados, porque a igreja é muito boa quando eu estou chegando nela. No momento que eu estou chegando na igreja, ela é maravilhosa. Agora fica muito tempo nela, porque vão descobrir suas falhas, você vai descobrir a falha de todo mundo, inclusive do pastor. Aí eu quero ver maturidade para continuar firme. Olha lá. Então não é de uma pessoa madura andar de um lado para o outro, eu tenho estabilidade.
Eu tenho firmeza no meu caminho, na minha vocação. Porque como é que eu vou dar frutos? Eu não ia falar isso, não fazia parte do esboço. Mas veja, o empregado, queridos, ele pensa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que aparecer, eu tenho que mostrar serviço para me continuar no meu ministério. O filho disse, o pai me chamou. E o pai me deu, e se ele me colocou e ele me chamou, cabe a mim só ficar com o coração diante dele que ele vai me usar. Mas o empregado, ele quer mostrar serviço. Eu me lembro que lá no Rio de Janeiro, quando pertencia ao Brasil para Cristo lá, porque vim para São Paulo para fazer um treinamento missionário. Como Alex Samuel está indo terça-feira agora para a Sariguama, para ficar 7 meses interno, passando por um processo de treinamento, para preparar para o campo transcultural, eu passei em 2008 com a minha esposa e minha família. Então eu vim para um treinamento para ser missionário e acabei ficando numa igreja que estava fechada há 18 anos, em Atibaia. Agora, se eu pensar que eu tenho que ser produtivo, que eu tenho que produzir, se eu colocar na minha cabeça, como eu disse lá no Rio, tinha uma irmã, uma diaconisa, que ela tinha que aparecer em tudo que se fazia na igreja. Se citasse o nome de outra pessoa na igreja que não fosse o dela, ela ficava oprimida. Quando não tinha nenhum obreiro na porta, ela ficava lá até o pastor chegar e ver que ela ficou. Quantas vezes ela me tocou da porta da igreja? Sai daí que eu sou diaconisa e você não é obreiro, não é nada, sobe lá para cima. Tudo que tinha na igreja ela se envolvia, porque tinha que citar o nome dela, porque se destacasse outro, estou falando uma igreja de 250 membros. Ela se sentia mal e acabou se desviando. Porque eu disse, uma pessoa que se sente empregado, ele acha que ele pode ser despedido e mandado embora, mas o filho não tem esse sentimento. O filho não tem essa concepção de que ele é dispensável. O filho sabe que no coração do pai, ele é único. Ele é único no coração do pai. Mas o empregado não, eu sou mais um. E se eu não produzir, eu sou mandado embora. Então trata-me como um dos empregados. Quantos crentes estão sendo, querendo, né? Porque Deus não faz isso, que Deus o trate como um dos empregados. Você vai ter muita dificuldade no reino de Deus. Porque você não é um empregado. Você é um filho. João capítulo 1, versículo 12. Olha lá na tela, não é o que eu estou dizendo. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 12. Senão a gente tem que rasgar a Bíblia. Contanto aos que receberam, aos que creram em seu nome, dê-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É direito. Há um hino antigo que diz tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora, se você é uma pessoa que se sente empregado, você vai querer fazer um acordo, ou vai achar que merece uma justa causa. Empregado é assim. O sentimento de filho é diferente. Ele sente que o pai o ama com amor igual, então ele não se vê indiferente de cantor gospel, de pastor famoso. Ele não é idólatra. Vem um pregador, se deixa de fora, ele não deixa a igreja dele para ir atrás dessas coisas, porque ele não tem essa necessidade. O pai o ama com amor igual. O desejo do pai é qual? O pai, a Bíblia diz que ele dizia, me trata como desempregado, o pai o honrou. O desejo do pai é honrar você. Jesus disse, olha, que a luz de vocês brilham diante dos homens. Ele falou isso em Mateus capítulo 5. Para que eles vejam as suas obras e glorifiquem um pai que está nos céus. O desejo de Deus é que você brilhe como a luz da aurora. O desejo do pai é sua honra, o desejo do pai é celebrar com você. Sabe, uma vez nós estávamos cantando um hino aqui na igreja. Meu Deus do céu, como a gente erra. Mas a gente está crescendo ainda, a gente não aprendeu não, a gente continua errando. A gente gosta de errar. E eu me lembro que quando a irmã cantava, ela estava vivendo um período ruim na vida dela, e a gente, sabe, tinha parte que é aquele aquieta minha alma. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Então uma parte que eu lembro, vai ser difícil, eu sei. Mas nessa de difícil ela colocava toda a interpretação do ser dela. Aí veio eu com Davi Sarce. Pode acontecer que o dia amanheça bem. Pode acontecer. Mas tudo depressivo. Tudo cantando o que estava vivendo no momento. Trazendo para a igreja nossas canções
de boêmia espiritual, porque tem aquela boêmia do bar que o cara chora lá bebendo, e tem a boêmia da igreja. Então na igreja pega aqueles louvor bem depressivo e canta aquela coisa, e costuma trocar a mulher de Jó para o marido de Jó, ideologia de gênero. Já entra ideologia de gênero no louvor, cantando, por causa de opressão. Ao invés de haver celebração, o pai celebrou. A Bíblia diz que o pai chamou e deu uma festa. Celebração. O sentimento do filho é compartilhar com o pai o desejo de celebrar. E ele não acha que obedecer ao pai é uma obrigação. Ele sabe que obedecer ao pai ele deixa seguro. E ele sabe que o pai o ama. Que triste quando um filho se sente empregado ou um serviçal. Não vire um empregado. Empregados se sentem dispensáveis. Empregados têm necessidade de mostrar serviços. Nosso trabalho é fruto do nosso relacionamento com o Pai. Trabalhamos com muito prazer, com muita alegria e servimos com regozijo. Eu te pergunto nessa noite, você se sente indigno ainda? Você se sente com complexo? Dó maior, Fá, Sol, baterista. Fique de pé nesse momento, apague a luz. Nós vamos cantar um louvor bem antigo. Mas eu quero que você, por favor, nessa noite, porque essa palavra ela não veio à toa. Como eu disse para vocês, nós nunca fizemos um culto aqui num domingo de carnaval. Toda a igreja está lá em retiro. E eu senti até necessidade de estar com eles lá à noite, mas vou ministrar amanhã bem cedo. Todo o ministério de louvor, grande parte, o teclado está lá, a guitarra. Mas eu senti de estar aqui nessa noite, de realizarmos o culto. Porque Deus queria um encontro com você nessa noite. O Pai veio ao seu encontro. Hoje o Pai te encontra, mas depois nós vamos cantar ele. Mas vamos louvar com essa canção. Olha como é que ela é antiga, mas tão presente. Dó. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Preste atenção. Chega de ficar sofrendo angústia e dor, este seu complexo inferior. Dizer 2 vezes que não é ninguém. Sabe por quê? Eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Cante comigo assim. Ele está em você.